Aí, quero chamar agora ao palco do Te Considero o segundo convidado da noite, que na verdade é o anfitrião dessa casa maravilhosa aqui do Espaço Cat Brum. Quero chamar meu amigo, meu compadre, meu irmão, Lelo Silva, que é chefe Tex-Mex, que é bonequeiro, que é diretor dessa companhia de teatro, Cat Brum. E aí, Lelo, pra gente conversar. Te considero, mano, senta aí. Valeu. Então, Lelo, desde maio, quando nós começamos aqui essa série do programa, nós estamos na 4ª edição, eu já queria você aqui nessa bancada, nesse palco aí, para a gente falar um pouquinho da sua história. Você me disse, não, espera chegar agosto, porque nós temos uma efeméride aí, nós temos os 25 anos da Cat Brum, né? Exatamente. Lelo, eu acompanho sua trajetória, cara, há muitos anos, né? Há décadas, vamos dizer. E sei como tudo começou. Mas você podia contar para nós um pouquinho aí dessa história, dessa trajetória da Cat Brum. Conta um pouquinho como é que tudo começou e a gente vai desenvolvendo um pouco, porque você tem uma história maravilhosa de trajetória e a companhia de teatro também tem cada... Enfim, vamos lá. Não vou adiantar nada, não. Na verdade, Flávio, foi realmente como uma necessidade de mudança mesmo de vida. Eu não estava mais dando conta do que eu fazia. Eu era gerente de uma corretora de seguros, era muita responsabilidade, eu era muito novo, inclusive, né? Tinha acabado de casar, e resolvi deixar o terno e a gravata para trás e buscar novos horizontes, né? E comecei a pesquisa com bonecos, buscando isso e aquilo, material, formas, até chegar ao ponto que eu falei, bom, então é isso mesmo. E a Cat Brum nasceu tipo assim, tipo né? Bem assim, de repente. E o que eu acho que já é em si um ato de coragem, né? De largar uma vida convencional, aparentemente promissora, e jogar tudo para cima e falar assim, não, eu quero investir na arte e viver de arte. É um pouco isso, né? É necessidade mesmo. E, bom, foi porque, não sei, tem uma coisa da minha infância, tem um pouco de um resgate assim de memória que eu lembro de uns bonecos e que eu juntei um grupo e fizemos algumas coisas. E isso renasceu, né? Veio novamente na memória, e daí foi realmente que eu comecei a pesquisar, né? Foi daí que eu tive esse ímpeto de mudança mesmo. Eu acredito que nada disso é casual ou gratuito, assim, com certeza é aquilo que de mais profundo você tinha para oferecer, e como eu acredito nisso, nessa coisa de missão, de vida, eu vim aqui para fazer isso, né? Então você largou algo que você estava só no começo e vem dedicando a vida inteira ao teatro de bonecos, né? E dedicação absoluta, né? Absoluta, é muito bacana essa história. E a Cat Brum começou com um espetáculo, era o Dragão que Queria Ver o Mar, O Dragão né? Queria Ver o Mar, início, o primeiro espetáculo, Uhum. E a gente rodou muito com ele. Seu. Texto meu e da Conceição Rosieri, foi uma parceria, porque, na verdade, eu estava começando, sabendo o que era escrever teatro, né? O que era trabalhar o teatro. Então, eu busquei parceria, claro, como eu sempre fiz. Então, veio Conceição Rosieri, que, junto comigo, nós escrevemos o texto e dirigimos o espetáculo juntos. E aí, dali para frente, eu comecei a alçar voo sozinho, meio assim, né? Tentando virar cisne, né? Estou tentando bater asa até hoje. Mas o interessante é que, mesmo que intuitivamente, todas as suas peças, né? E já são quantas aí no balaio, Lelo? Já tem... Acho que 13, né? 14 são espetáculos. Diversas, né? Mas todas elas têm, e claro que depois disso, depois das primeiras, você foi aperfeiçoando cada vez mais, hoje você é roteirista premiado e tudo, mas... você, em todas elas, parece que intuitivamente você já tinha aquela questão da descrição de um arco dramático, né? Daquela coisa que como começa o personagem, os primeiros conflitos, a descrição do personagem, um conflito e aquela conclusão, né? Essa coisa foi intuitiva e crescendo em você. De onde você tirou isso? Um pouco intuitiva, mas eu comecei a ler ali um pouco Boal, né? E buscando também informações, fazendo um curso aqui, outro curso ali, fui no Galpão, claro, busquei Galpão, porque eu não tinha formação de ator, né? Sempre uma referência, né? O Grupo Galpão. É claro, teatro, e fiz o primeiro oficinão que eles deram em, sei lá, 91, 92, não lembro exatamente o ano, tem muito tempo. E comecei a buscar e pesquisar, e comecei a frequentar festivais internacionais de teatro de bonecos. Tinha um no Brasil que acontecia em Canela, no Rio Grande do Sul, que era referência mundial de teatro de animação também. Hoje já não tem esse mesmo
esse mesmo pique, né? E aí foi assim, foi bem assim. E comecei a crescer, comecei a pesquisar técnicas, comecei a construir bonecos diferentes. Ficar no mesmo lugar, para mim, era uma coisa que não dava mais, já que eu tinha saído daquele lugar, né, cômodo, né? Então eu queria mais. E comecei a pesquisar sempre, foi sempre assim, buscando novidades para mim mesmo. Eu acho que você tem, é interessante dizer isso, porque para quem ouve, para quem está querendo buscar, estou ouvindo a entrevista do Lelo, eu também queria fazer teatro, eu queria também ser um diretor, eu queria trabalhar conjuntamente com a arte. Então, uma qualidade que você tem, que eu acho que é interessante, que fica de inspiração para as pessoas também, essa coisa que você tem agregadora, né, Lelo? Você tem uma questão agregadora em você, que agrega assim, a família, agrega amigos, agrega... Então, você faz com que as pessoas comprem o seu sonho e queiram entrar nesse mesmo barco e navegar junto. Hoje a Catbrum é uma companhia com o pessoal da pesada, né? Assim, quem que está hoje na Catbrum? Já teve várias formações. Quem que são os catbrúnicos hoje? Hoje a gente está com Leandro Marra, Camila Borges, Rony Tuareg, o Tim Santos, que já está há 12 anos com a gente, Adriana Focas, Dani Perucci e eu. Cada qual com sua E o Ítalo Tadeu também, Ítalo. que não posso deixar de falar, Sim. Claro. Cada um com a sua trajetória, a sua formação específica e todos contribuindo para que a Catbrum seja o que é hoje, né? O pessoal acredita, né? É aquela coisa meio que você falou, assim, eu sou vendedor de ilusões, né? E as pessoas compram, às vezes. Um escritor de histórias tem que, no mínimo, fazer isso, né, cara? No mínimo isso, né? E as pessoas compram isso, às vezes, também, né? Tem as pessoas. Então, essa coisa de agregar sempre foi muito presente na trajetória da Catbrum, porque é uma companhia, não é um grupo de teatro. Sim. Né? Tem alguém com a ideia e que vende essa ideia e tem aqueles que compram e vestem a camisa para... Eu adoro esse nome, companhia, principalmente se tratando de teatro, né? Quando a gente fala companhia, a origem da palavra é aquele que come o pão junto com você. Sim, tipo, né? Na estrada. É bem isso mesmo. Eu ia dizendo, hoje, o que a Catbrum é hoje, né? E o que é a Catbrum hoje? Hoje a Catbrum é um teatro de bonecos, é uma companhia de teatro de bonecos, e que é interessante, eu queria que você falasse disso. Vocês fazem formação, vocês têm um papel preponderante aí, eu penso que no Brasil, na formação de público para o teatro de bonecos. Vocês criaram aqui em Belo Horizonte o Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Pode falar sobre ele para nós? Então, na verdade, assim, eu tenho para mim que os festivais de teatro são, na verdade, a única escola que a gente tem. Né? Por mais que hoje tenha em Santa Catarina, São Paulo, algumas cadeiras que tratam do teatro de animação, né? Alguns cursos de artes cênicas ou coisa parecida, para mim ainda é muito subjetivo. Né? Forma acadêmicos e não forma profissionais do palco. É uma opinião minha, eu respeito, inclusive, os acadêmicos, não tenho nada contra, mas eu acredito muito nos bonequeiros que se formam, né, na vida. E é uma escola por quê? Pela interação que propicia? Pela interação Bom, na verdade, o festival a gente começou a trazer vários grupos de várias técnicas, de várias possibilidades, de várias envergaduras, vamos falar assim, do mundo. Né? As principais companhias de teatro. Para que isso? Porque aí a gente assistindo outros espetáculos, presenciando a vivência de outras companhias, claro que vai fazer com que a gente cresça. Né? Claro. É como se fossem aulas mesmo, palestras. Até muito mais importante, porque você vê a prática em si. Né? E como profissional, claro, você tem como criticar ou analisar da forma que você quiser. Então, esse foi o objetivo. A gente não tinha formação em Belo Horizonte, principalmente em Belo Horizonte. No Brasil, muito precária, mas tinha mais do que Belo Horizonte, né? Minas Gerais, vamos falar assim, de estado. E aí eu quis criar. Eu falei, bom, eu vou trazer para Belo Horizonte um festival internacional, porque, primeiro, eu preciso formar público. É muito difícil, né? Isso, principalmente aqui em Minas Gerais, como a gente é cercado pelas montanhas, né? E isso é uma coisa que torna a gente um tanto bairrista, um tanto... enfim, a gente não está aberto o tempo todo para novidades. E existe, né, uma noção, talvez equivocada, de que teatro de bonecos é algo exclusivamente para criança. Não que tenha algum problema ser, mas existe um teatro de bonecos, de animação, de formas animadas e tudo isso, que também traz estéticas, propostas que não são apenas para crianças, mas para crianças de 80 anos até, por exemplo, né?
Ô Flávio, sempre que me fazem essa pergunta, eu gosto de citar uma coisa assim, de pesquisa minha. Nos primórdios, lá atrás, 2000 anos atrás, porque o teatro de animação é mais antigo enfim, muito, né, muito mais do que a gente imagina, o teatro de animação, o teatro de bonecos, ele era para os homens. Era uma sociedade machista e todo mundo sabe disso. Então, era para os homens. Mulher e criança não tinham acesso a isso. Né? Homens adultos, então, eu quero dizer. E com a ocidentalização da arte é que aí o teatro começou a cair no uso popular, no uso geral. Né? Quando ele chegou nas cortes, então os reis contratavam ou obrigavam os artistas, dependendo da situação, a entreterem as pessoas da corte. Né? E aí sim que começou o teatro de bonecos, chegou na infância. Então, assim, a gente, na verdade, com essa ocidentalização, né, com esse fenômeno, sei lá o quê, vamos falar assim, chegou ao ponto de banalizar o teatro de animação, aqui no Brasil, principalmente. Na Europa nunca aconteceu isso, na Ásia muito menos, é o berço. Eu falo que, na verdade, são palavras de Magda Modesto, a minha mãe, né, a minha mentora no teatro de animação, é o berçário do títere, né, títere e boneco. Então, o Oriente, você fala. O Oriente, né? Índia, China, principalmente. Esses dois lugares são os berçários, né, do Agora, títere. eu me lembro de uma vez eu estar em Bruxelas e encontrar no centro, né, lá na parte antiga da cidade velha, um teatro, né, todo dedicado ao teatro, um museu de bonecos e um teatro onde só apresentavam teatro de bonecos. Ou seja, né, é uma coisa considerada como uma tradição mesmo, né, respeitada enquanto uma arte autônoma. No mundo inteiro. E no Brasil, só no Nordeste, né, principalmente em Pernambuco. Né. Pernambuco tem a tradição dos bonecões, dos mamulengos. Mamulengos, né? Mais um mamulengo. O bonecão no Nordeste é uma coisa recente, assim, recente que eu digo, coisa de 90 anos no máximo. Sei. Enquanto que em Minas Gerais os bonecões têm mais de 250 anos, né? É bem essa diferença, assim. Mas tem a tradição do mamulengo. E na Europa toda, em cada país tem o seu boneco tradicional. Por exemplo, Espanha tem o Dom Cristóbal. O quê? Como é que é o nome? O boneco Dom Cristóbal. Cristóbal, na Espanha, o Dom Roberto em Portugal, o Xandê na Bélgica, Caragoz na Turquia e por aí vai, né? Essa tradição perpetua até hoje, né? E tem rituais em alguns lugares e tal, né? É muito interessante. É muito interessante e muito evoluído, na verdade. Voltando... E não se trata para criança, Flávio, desculpa te cortar, voltando àquele assunto, dificilmente na Europa você vai encontrar um espetáculo infantil. É mais tradicionalmente para adulto. E, na verdade, a gente, na Catibrum, trabalha muito com essa coisa de que o espetáculo não é para criança diretamente, é para qualquer público. Temos espetáculos adultos e tal, mas tem essa coisa do livre, né, para qualquer público. E eu acho que uma das grandes virtudes também da maturidade, assim, não estou usando o termo maturidade no sentido da melhor idade, não, do ser estar amadurecido, né, psicologicamente, moralmente, uma pessoa que vai se conhecendo mais. Uma das grandes possibilidades desse amadurecimento é você poder voltar também a ser criança, né, Léo? Então você de certa forma, voltar sim. a valorizar as coisas simples da vida, né? Mas de qualquer forma, Flávio, um relato meu dos 25 anos é que a criança, dependendo da idade, ela não entra na fantasia. Ela fica bloqueada. Ela sabe que é um boneco e não deixa passar daquilo. Enquanto o adulto entra. É mais fácil chegar no adulto com o teatro de animação do que na criança. Esse último espetáculo nosso, O Som das Cores, ele é 80%, 85% de público adulto e o restante criança. Nós vamos falar do Som das Cores, mas eu queria lembrar, só voltar um pouquinho sobre os festivais, só falar um pouquinho de números desses festivais. Nós estamos falando que o Festival Internacional de Teatro de Bonecos aqui em Belo Horizonte foi uma grande possibilidade de formação de público para essa arte, né? E vocês realizaram 15 edições já do festival. Eu me lembro, Lelo, que nas primeiras edições rolavam umas festas muito legais, e nessas festas sempre tinha gente do mundo inteiro, era interessante, tinha chinês, tinha indiano, tinha gente que não falava, era uma Babel, né? Era uma Babel,
E ali você aprendia muita coisa uns com os outros, né? As pessoas se soltavam, né? E às vezes apresentavam voluntariamente, e sombras, madrugada tudo. adentro, tudo, né? Tudo. Léo, sobre números desses festivais, quantas apresentações já foram Flávio, feitas? Quantos países já vieram aqui? Como é que é o esquema? 22 países no total, mais de 1.350 apresentações de 130 espetáculos diferentes. 350 mil pessoas passaram pelos palcos em geral. 350 mil pessoas. É muita coisa, né? E se tratando de uma cidade só, é muita coisa. Em 15 anos, maravilha. Em 15 anos. Né? E a gente já ocupou praticamente todos os espaços daqui. Eu acho que o único espaço que a gente ainda não ocupou foi o Sesc Paládio, mas os outros todos, a gente já levou espetáculo de todos os portes, de todas as técnicas, né? Enfim. Agora o Som das Cores, que é um espetáculo pelo qual é o último, o mais recente espetáculo de vocês. É. A gente vai falar o último não. Eu o espero último, que ainda tenha muito. O último realizado. Mas é o último realizado, o mais recente espetáculo, pelo qual eu tenho um carinho imenso, né? Claro. O Som das Cores, que é uma história que toca todo mundo que assiste e que tem uma narrativa fabulosa, né? E com o qual você recebeu o prêmio de melhor texto original aí no festival... No Simpark, Copasa. No Copasa, no festival Simpark. E com o qual você também rodou o Brasil, também com outros, mas esse, o mais recente, que vocês rodaram o Brasil no palco giratório. Né? Fala um pouquinho para nós aí do Som das Cores. Qual que é a história? Como é que é o Som das Cores? Como é que surgiu? Então, na verdade, assim, a Cate Bruno tem a menina dos olhos dela, que é o Cavaleiro da Triste Figura, que é uma versão do Don Quixote. Mas aí veio o Som das Cores, que passou a ser aquele cantinho carinhoso nosso, sabe? Porque tem história muito bacana, uma história que longa, inclusive, né? Da pré-montagem, que eu tinha ido para um aniversário de uma amiga muito querida, que já não está mais entre a gente, e o aniversário de 60 anos dela, na Espanha, e ela ganhou um livro de um taiwanês, Jim Liao, que eu fico emocionado, porque é uma coisa muito bacana, assim, foi um momento muito importante da minha vida. E ela ganhou esse livro que chama O Som das Cores, um livro desse taiwanês, é um livro mais de ilustrações, mas são ilustrações fabulosas. E eu avancei na mão dela, tirei aquele livro, nunca tinha ouvido falar nisso, e fui para um canto da festa, uma festa que durou uma semana, assim, num vinhedo, nos Penedês, e num canto, assim, eu comecei a ler e chorar. Eu não entendia o porquê. Fala o nome desse anjo, cara, é a Mercê. É a Mercê. É maravilhosa. É ela. E, bom, e aí quando eu cheguei aqui, pouco tempo depois, eu recebi o livro. Ela mandou o livro pelo correio para mim, de presente. É o livro que ela tinha, um sobrinho dela, de uns 10 anos de idade, que tinha presenteado. Aquela catalã retada. Retada, né, autêntica. E, bom, eu fiquei, uns 3 anos mastigando aquele livro, conversando com você muito, né, até te convidar para ser o orientador do projeto. Pô, fiquei honradíssimo, cara. Para a gente foi uma honra também, claro. E foram 9 meses de processo, né, a gente trancado em ateliê, propondo um monte de coisa para o elenco, né, e eu já não atuo mais, já tem um tempo que eu percebi que eu não sou ator, que eu prefiro ficar aqui fora, né, escrevendo e dirigindo. E então, assim, a gente propunha várias coisas, a gente teve jantar às escuras, porque... Mas o que é o Som das Cores? Vamos lá. O Som das Cores é a história de Lúcia, uma menina que fica cega aos 15 anos. E acredita que o cachorro dela pegou os seus olhos, os seus óculos, né, na metáfora, e fugiu. E, na verdade, ela recebe a informação no início do percurso dela, quando ela vai atrás desse cachorro, de que ele tinha sido raptado por um ser que a gente criou, né, o dragão do labirinto das escadas, que é onde ela é o objetivo dela. Então, é um exemplo de superação, um exemplo de conquista, né, porque perder um bem desse aos 15 anos de idade, num momento difícil da vida, é uma coisa que, bom, não é todo mundo que segura a onda, com certeza, né? E então a gente quis mostrar exatamente isso, de que forma que ela poderia chegar no objetivo dela sem maiores danos, né? Lelo, além da dramaturgia e toda a plástica, tudo que foi muito bonito nesse espetáculo, eu acho que o mais bacana é a mensagem final que é deixada, né? Porque a menina, a Lúcia, a personagem, a bonequinha, a Lúcia, a boneca,
a adolescente que perde a visão, ela, no final, ela não recupera a visão dela. Não. Né? Ela vai atrás daquele cachorro, como que o espectador acredita que ela vai recuperar a visão, e ela não recupera a visão. Não Mas recupera. ela recupera o entendimento de que ela pode viver muito bem da agora para diante. Né? Tanto que dessa forma que ela é. Isso e ela deixa o último presente dela para a gente é quando ela diz no momento final do apagar das luzes é que é muito bom não saber de tudo no mundo em que se vive, né, Flávio? Que lindo, cara. Isso é bonito demais, Lélia. Cara, não é à toa que vocês ganharam aí esse prêmio, prêmios, né, com essa montagem. Com melhor cenário também, não pode deixar de cenário, citar o cenário do agora. Tim Santos, que é uma barbaridade, né? É uma coisa de louco. Aliás, só tem feras trabalhando com vocês aqui. Né? O elenco é muito bom, sem dúvida. Só feras. E eu ia falar uma coisa aqui que eu acabei me esquecendo, me empolguei aqui com a história da Lúcia. Mas é isso, Lela, assim, a Catibrum tem muita história, muita coisa, e vocês certamente estão planejando já um novo espetáculo. Com certeza. O que vocês estão pensando daí? É outro tema, Flávio, que está machucando muito a gente e que vai virar um espetáculo denúncia, com toda certeza. Já tem um tempo que eu estou pesquisando o trabalho escravo infantil e o tráfego, né, infantil para o trabalho escravo. Isso tem me dado muita porrada no estômago, mas eu acho que vai ser mais uma aventura, sabe? Bom, a ideia é que ficasse pronto esse ano, mas a gente está com muita atividade, não tem como. Então, no início do ano que vem deve sair mais essa... Mas sei lá o que a gente vai chamar por enquanto. Talvez o nome seja Muito Longe de Casa, que é um nome que tem me perseguido desde então, mas não é certo. Vamos ver até onde a gente consegue chegar com isso. De princípio é um lindo nome, eu acho um nome interessante. É bem legal. Lelo, para a gente ir, né, eu queria que você falasse, e fechando a nossa conversa aqui, você é outro cara que a gente começa a conversar, não quer parar mais, né? Tantas histórias, né, que existem. Muita história. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse espaço aqui. Esse espaço é maravilhoso aqui que a gente está, né? Pois é, o espaço foi o seguinte, a gente estava a fim de abrir a casa. Tem 10 anos que a gente está aqui nesse lugar. Aqui é nosso ateliê, onde a gente constrói cenário, bonecos, onde a gente ensaia, onde eu escrevo os textos. E as pessoas não conheciam, e é um lugar que agrada muito a gente, sempre agradou, né? E a gente precisava de um espaço para apresentar um espetáculo nosso. A cidade estava com todos os espaços já pautados até o final do ano. Então a gente resolveu, falei, não, vai ser aqui. A gente vai construir um mini teatro, um teatro de bolso, e vamos abrir a casa. E como eu sempre gostei de cozinha, sempre cozinhei, sempre pesquisei a culinária internacional, né, a gastronomia internacional, eu falei, então está na hora, vamos juntar tudo, né? E vamos abrir esse espaço de convivência, que é um espaço que emociona muito a gente desde o início, né? Desde então. Né? E estamos tentando aí, a duras penas. É a gente que lava, passa e cozinha, né? Vamos falar assim, né? Tudo. É o próprio elenco que está aqui envolvido, e isso torna muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Né? Eu acho que a gente já pode ir até convidar as pessoas que conhecerem aí o Espaço Catibrum, né? Em Belo Horizonte, aqui no bairro Caiçara, então, né, onde esse cara aqui faz uma comidinha Tex-Mex de primeira, maravilhosa para quem gosta de pimenta, melhor ainda para quem gosta de pouca pimenta, é só tirar um pouco. Lelo, prazer, cara. Mas antes de qualquer coisa, só lembrar que eu lembrei o que eu me atrapalhei naquela hora da Lúcia, lá do evento, do Som das Cores, era dizer que vocês tiveram uma outra sacada muito boa, muito importante, né, que foi promover o espetáculo, foi todo feito com audiodescrição, né? Então rodou o Brasil todo sendo realizado com audiodescrição, possibilitando que as pessoas, público com deficiência visual, também pudesse assistir o espetáculo e emocionou esse público especificamente, porque foi um recado quase que diretamente para eles, e a audiodescrição foi de primeira também, foi maravilhoso. E é uma honra dizer assim, e constatar de que nós fomos o primeiro grupo de teatro a usar audiodescrição aqui em Minas Gerais, né? E a partir daí, então, outros começaram a usar, e o que é muito legal, acho que todo mundo tem que usar. E o fato de ter audiodescrição para a gente rodar, a gente foi em 58 cidades brasileiras no ano passado, em 22 capitais,
e isso, claro, tornou muito maior o que a gente fazia. Agora, eu não posso deixar de falar também que foi graças a você, né, Flávio? Foi insistência sua, né, cara? Obrigado, Foi insistência sua pô, engrandeceu demais o nosso trabalho. Te conhecendo desde o início, sabendo que você vai montar um espetáculo desse, não abrir a minha boca para falar sobre isso e não ajudar vocês a fazer, eu estaria cometendo pecado de morte. Claro. Lelo, e ninguém precisa saber por quê, Flávio, mas te considero. Te considera. Tá bom aqui. Tá bom, tá tranquilo. Aí, beleza, chegamos ao final da nossa 4ª edição do Te Considero, o programa de entrevistas mais acolhedor aqui da web. Gente, tenho que agradecer demais a todo mundo que colabora aqui com esse programa. A galera da Catibrum, não precisa nem dizer, muito obrigado, Catibrum e companhia. Obrigado aí a Kuzma Filmes, fazendo essa técnica pra gente, essa filmagem aqui maravilhosa. Muito obrigado também ao escritório Prates Advocacia. Obrigado, Clarice Prates. Beijo para você. E, enfim, estamos juntos, gente. Curtam aí a nossa página do Facebook, divulguem, que a gente precisa divulgar ainda mais trabalhos relevantes tratando de economia criativa, sustentabilidade e música, porque, no final das contas, a gente te considera. Te considero. Uau. Tchau. Agradecemos também aqui, continua, agradecemos também ao Celso Penini e a banda Steel Rain por essa vinheta. Valeu, te considero.